A gente começa o ano falando sobre a venda de MIPs em supermercados e sobre a regularização dos exames de análises clínicas em farmácias e drogarias. Fique por dentro das novidades assistindo a este vídeo até o fim. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Ascoferj no YouTube. Este é o Bula Legal, um programa que mensalmente atualiza você sobre as normas e projetos de lei que impactam a farmácia e a drogaria. Mas antes de seguir para o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações para ser notificado todas as vezes que nós publicarmos um vídeo novo. Hoje estão aqui comigo Rafael Espinhel, advogado, presidente executivo da ABC Pharma, e André Borba, analista político da Arco Advice, a Arco que é uma empresa referência em análise política no país. Muito obrigada pela presença de vocês, nosso primeiro programa do ano. Eu espero que a gente tenha um ano político tranquilo, realmente espero, apesar do início violento, truculento que a gente teve em Brasília, né? Vamos torcer para que o ano seja bom para todos nós, tá? Rafael, feliz ano novo, já quero começar logo o programa contigo. Me parece que a pauta da venda de MIPs em supermercados voltou, né, aí a ser discutida. Houve novamente uma tentativa de se passar um requerimento de urgência na tramitação do projeto. Como ficou essa situação? Olá, Viviane, André. Primeiro, quero desejar a vocês um feliz 2023, a todos que nos assistem. De fato, nós tivemos, no final do ano passado, novamente a colocação desta matéria em pauta, que é o projeto de lei 1774, né, de 2019. O intuito era, novamente, que o requerimento de urgência apresentado ao projeto, ele fosse aprovado, nesse sentido, ele foi submetido novamente em plenário, e, novamente, como aconteceu anteriormente, ele não conseguiu obter o quórum necessário para sua aprovação, que, de fato, foi extremamente importante para o setor, porque a perspectiva era que, uma vez aprovado esse requerimento, a probabilidade de que o projeto de lei pudesse ser também já, em sequência, colocado para submissão para o plenário, seria imediata, com uma grande perspectiva da sua aprovação. Então, isso foi importante, porque faz com que, nesta nova legislatura, o projeto de lei seja necessariamente reapresentado e passe por todas as comissões para que ele possa, sim, ser apreciado pelo conjunto melhor de atores políticos, parlamentares, primeiro os deputados federais e, na sequência, o Senado Federal. Isso quer dizer, então, que o setor tem uma chance de repassar todas aquelas questões, de apontar novamente os riscos sanitários, os problemas todos, né? Quer dizer, vocês vão... É como se voltasse lá para o início do trabalho, Rafael, é isso? Exatamente, assim, o grande ponto, e o André pode fazer também aqui uma colocação, é que, uma vez apresentado esse requerimento de urgência, se na eventualidade ele fosse aprovado, a perspectiva de que você tivesse já aprovação na Câmara dos Deputados seria muito forte. Então, hoje, nós estaríamos falando, Viviane, sobre a tramitação dele no Senado Federal. Veja que, uma vez que ele não foi, o requerimento não foi aprovado e o projeto ele não passou por uma das comissões, necessariamente ele deve ser analisado. Quer dizer que nessa legislatura não vai ter um novo requerimento, não vai ser apresentado, melhor, um novo requerimento de urgência? Pode ser apresentado. Então, o que deve ser feito nesse momento? Eu acho que todos os atores, né, do segmento que estão envolvidos devem verificar e mapear quais serão as lideranças partidárias, conversar com todos os atores políticos para necessariamente dizer da importância de que essa matéria seja bem detalhada, analisada perante as comissões. Eu acho que, bom, já que a minha primeira intervenção, também já desejo um feliz ano novo a todos, que esse ano realmente seja um pouco mais calmo do que o resto do ano seja um pouco mais calmo do que começou. Mas, sim, como o Rafael já mencionou, tem essa questão do projeto, de que sim, há uma possibilidade de se apresentar um novo requerimento de urgência. E não sei se o Rafael concorda comigo, eu vejo até como isso pode até acontecer de uma forma corriqueira, quer dizer, corriqueira não, num primeiro momento até para ver o teste, né? Porque a gente sabe que isso é uma pauta dos parlamentares mais liberais, e a gente tem um Congresso Nacional bastante liberal nessa nova legislatura, a Câmara dos Deputados, inclusive.
Então, não sei se no início, mas de repente, a partir de março, abril, pode ser que aconteça novamente um requerimento de urgência para ver como é que vai ser a temperatura desse projeto. Então, tem que fazer isso que o Rafael falou, tem que mobilizar já os atores, já deixar todo mundo preparado, porque isso é um processo muito, muito rápido. Então, realmente é isso. É bastante de olho. Rafael, o fato de que nós temos maioria de representantes liberais, como o André colocou, né, do partido até do ex-presidente, você acha que isso é uma preocupação para vocês na ABC Pharma? Sim, é uma preocupação. E aí não é uma análise ideológica, mas uma constatação um pouco do perfil dos parlamentares hoje que compõem, né, o Congresso Nacional, seja a Câmara quanto o Senado Federal. À medida que a gente tem hoje, como o André bem colocou, uma composição com um viés mais liberal, de fato, a pauta da flexibilização da venda de medicamentos fora de farmácias é uma pauta que está muito alinhada com os preceitos liberais, né, que é o livre mercado, a possibilidade de você ter a possibilidade de novos atores que possam também comercializar medicamentos. Então, aqui entra um aspecto que é importante, que foi muito reforçado na legislatura passada, que não se trata apenas de uma pauta econômica, mas sim de saúde, sanitária. Então, acho que esse é o ponto importante, a gente conseguir fazer esse contraponto perante os atores políticos para demonstrar que a matéria, sob o ponto de vista econômico, é importante, da análise, da discussão, mas deve se preponderar sempre a questão sanitária e a saúde. E, nesse sentido, eu acho que, como o André bem mencionou, é importante que aos parlamentares de todos os perfis, especialmente os liberais, a gente tem que fazer essa aproximação, tem que fazer o diálogo, demonstrar um pouco a realidade setorial, demonstrar também os impactos do que uma proposta pode ensejar, para que a gente consiga reduzir ou até mesmo evitar que um requerimento de urgência, a gente não tem como impedir que haja proposta, mas que eventualmente ele não seja assinado pela maioria dos líderes partidários, ou que, se assim for, a gente tenha a maioria para que isso não seja aprovado, se uma vez ele seja pautado em plenário. E sempre que os profissionais do setor forem convidados a se posicionar, a se manifestar, é importante participar por redes sociais, né, se posicionar publicamente, para que haja força na defesa desse pleito. Agora eu quero mudar de assunto, Rafael, mas ainda contigo, sobre uma audiência pública que aconteceu no dia 11 de janeiro sobre a expansão dos serviços clínicos nas farmácias. Agora a gente vai falar um pouquinho do aspecto da saúde dentro da farmácia, o que tem tudo a ver aqui com esse assunto da venda de MIPs em supermercados, né? Porque a partir do momento que há uma expansão nos serviços clínicos das farmácias, isso demonstra que realmente o medicamento está no lugar certo, que é dentro da farmácia, tá? Queria que você comentasse pra gente sobre essa proposta de autorizar farmácias a realizarem exames laboratoriais, exames clínicos. Mas essa pergunta, Rafael, ela passa para mim aqui por 3 pontos importantes. Eu gostaria que você comentasse esses pontos. O primeiro é explicar a diferença entre teste rápido, teste laboratorial remoto e exames laboratoriais, porque ainda há uma dúvida dos profissionais que trabalham no setor farmacêutico, há uma dúvida em relação a esses conceitos, se são a mesma coisa, se há diferença entre eles. Um outro ponto importante é explicar exatamente o que se está propondo para a farmácia. E um outro ponto é a sua avaliação sobre os resultados dessa audiência pública. Vamos começar com o primeiro, que é a diferenciação entre esses 3 conceitos. Tá, eu acho que é muito importante essa matéria, né, em razão até da audiência pública que aconteceu. A gente, é uma questão setorial que vem ao longo dos últimos anos sendo discutida perante a Anvisa. Então, respondendo à primeira pergunta, Viviane, a Anvisa ela conceitua os testes laboratoriais remotos, tem a sigla TLR, ou testes rápidos, né, numa resolução dela, que é a resolução 302, definindo os mesmos como testes que são realizados por meio de um equipamento laboratorial que está situado fisicamente fora de um laboratório clínico. Portanto, essa é a primeira distinção, quando nós falamos de teste laboratorial remoto ou testes rápidos com os exames laboratoriais.
Trazendo agora um pouco sobre essa distinção de teste rápido e teste laboratorial, veja que o teste rápido é um tipo de teste cuja execução e interpretação são feitas no máximo, né, em 30 minutos, sem a necessidade da estrutura laboratorial. A leitura desse teste, usualmente é feita diretamente pelo profissional da saúde que realizou o exame, no caso dos testes feitos em farmácias, né, ou pelo próprio paciente, que é no caso quando acontece do autoteste, né, que é quando o paciente compra para poder fazê-lo dentro da sua residência. Uma distinção do teste rápido com o teste laboratorial remoto, apesar deles serem similares com relação à sua celeridade, é que o teste laboratorial remoto usualmente não é interpretado a olho nu, mas por uma máquina. Então, conceitualmente, você tem essa definição por parte da Anvisa, mas você consegue fazer essa distinção. E com relação aos exames laboratoriais tradicionais, a distinção com relação aos outros é que, obrigatoriamente, eles são realizados nos laboratórios, né, a partir da coleta de materiais como sangue, tecidos e secreções. Então, fazendo um conceito e trazendo um pouco para o nosso telespectador que está nos assistindo, são basicamente essas distinções que eu consigo fazer, Viviane. E qual é a proposta? O que se vai para a farmácia? Porque muitas farmácias já fazem os testes laboratoriais remotos, isso já acontece. Qual que é a proposta que está sendo discutida, então? Tá. O que acontece, Viviane? A Anvisa, ela discute essa matéria dentro da sua agenda regulatória. Em 2019, ela começou um processo de revisão da norma que eu citei, que é a norma 302 de 2005, que trata sobre o regulamento técnico do funcionamento de laboratórios clínicos. Desde então, Viviane, nós tivemos a realização de diversas ações por parte da agência reguladora, a exemplo da produção do AIR, que é a análise de impacto regulatório, diálogo com atores do setor, uma consulta pública sobre o tema, e chegando até a apresentação de uma proposta de minuta, que foi objeto da audiência pública que você fez menção. Basicamente, a proposta da Anvisa, ela traz pontos importantes que podem ser divididos em dois grandes eixos. Atualização dos requisitos de gestão de qualidade, controles que devem ser observados, né, pelos serviços que realizam atividades relacionadas a exames de análise clínicas, e o fato que nos interessa, que de fato que é a regulamentação da execução de testes laboratoriais remotos por outros estabelecimentos de saúde, para além daqueles previstos até então, incluindo as farmácias. Você pode me perguntar, mas Rafael, as farmácias já não realizam estes testes laboratoriais? Na realidade, isso acontece por três razões, tá? A primeira é porque, a partir de 2019, em razão até da publicação da Lei 13.021 de 2014, que trouxe uma nova roupagem, um novo conceito de farmácia, trazendo a natureza deste estabelecimento como uma unidade de prestação de serviço, de assistência farmacêutica e assistência à saúde, isso acabou desencadeando num movimento de judicialização, Viviane. E por quê? Porque a Resolução 44 de 2009, que é muito conhecida pelo nosso setor, que trata sobre as boas práticas farmacêuticas, de controle sanitário no funcionamento de serviços em farmácias, ela impõe uma limitação dos serviços de atenção farmacêutica que podem ser realizados nas farmácias, né? E isso fez com que ocorresse uma judicialização sobre o tema. Então, muitas empresas de tecnologia na área de saúde, bem como estabelecimentos, farmácias e drogarias, obtiveram decisões judiciais para poderem realizar outros serviços, e aí testes laboratoriais, que não aqueles limitados à RDC 44. Um outro ponto que aconteceu foi que em 2020, nós tivemos a publicação de uma resolução pela Anvisa, que é a 377, também, que muitos conhecem, em razão da pandemia, possibilitando, excepcionalmente, a realização de testes, né, rápido para diagnóstico da COVID. Isso é uma flexibilização da RDC 44, então isso é um outro fator que possibilitou, mas com uma limitação. E, por fim, a gente teve algumas legislações municipais. Nesse sentido, Viviane, é muito importante o que está sendo discutido na Anvisa, porque ela visa justamente possibilitar a uniformização dessa matéria e ampliar os serviços farmacêuticos nesses ambientes. A gente entende que isso é necessário, porque ele está muito alinhado, como eu coloquei anteriormente, com a própria definição que a lei federal traz hoje com relação à farmácia como um estabelecimento de saúde. Eu entendi. Na verdade, então, o movimento da Anvisa é para regulamentar uma prática que já vem acontecendo com base em outras normas que o setor tem, como
a RDC 302, a 377, né, e até a própria lei 13.021 que você citou. E a ABC Farma acha positiva essa discussão e concorda com essa expansão dos serviços? É positivo, concordamos, entendemos que isso não apenas é benéfico para a cadeia, né, produtiva, mas para toda a população. A gente passa por um processo de transformação com relação à natureza, o perfil da farmácia, ela tem um papel relevante, fundamental, como um ator dentro do sistema de saúde, no fortalecimento da atenção primária de saúde, né, e também passa pelo fortalecimento e da consolidação do perfil do profissional farmacêutico na farmácia. Então, qualquer viés que a gente queira analisar é extremamente importante. Trazendo rapidamente aqui um outro aspecto, a farmácia contribuindo para a análise do perfil epidemiológico dos locais. Então, isso possibilita, por exemplo, que a Anvisa esteja subsidiada com informações para definições de políticas públicas, de ações. Então, qualquer viés que você queira enxergar, a gente não tem como colocar um ponto negativo com relação à proposta. Ela é extremamente importante para qualquer área que você queira fazer uma discussão. Obrigada, Rafael, pelos esclarecimentos. Eu acho sensacional essa possibilidade de a farmácia participar com informações para definição de políticas públicas. Eu acho que isso coloca a farmácia num outro patamar. Eu acho que isso agrega valor, amplia a relevância que a farmácia tem dentro da sociedade brasileira. Agora eu quero conversar com o André. Antes, deixa eu só lembrar você que, não aqui no Bula, mas no Ed Farmácia, o link está aqui para você, tem um programa que eu fiz com um representante da Abrafarma só sobre testes laboratoriais remotos, regularização. Então, eu acho bacana também, se você tiver um tempinho, assistir a esse vídeo. André, feliz ano novo para você. Tudo de bom. Eu sei que a Alerj e a Câmara Municipal do Rio de Janeiro estão em ritmo bastante lento ainda, né? As coisas não engrenaram, mas você consegue nos dar assim um panorama dessa nova legislatura que começa agora em fevereiro? Bom, como você falou, estão em recesso. A Câmara dos Vereadores vai retornar à atividade, a previsão é somente no dia 15 de fevereiro, mas já teve a eleição do presidente em dezembro do ano passado, algo até inédito. E houve uma concorrência numa chapa única, onde o vereador Carlos Caiado, do PSD, foi eleito por unanimidade o presidente da Câmara. Então, realmente, a gente vai ter somente a partir do dia 15 de fevereiro. E a Alerj vai seguir o calendário, costuma sempre seguir o calendário até do próprio Congresso Nacional. Então, já deve retomar agora no dia 1º de fevereiro. E quanto às eleições para a mesa diretora da Alerj, a formação das comissões permanentes, você tem alguma informação para a gente sobre isso? Sim. Como eu falei, o calendário até vai seguir o do Congresso, que acho que vai ter eleição agora no dia 1º, e as comissões permanentes provavelmente devem ser concluídas até março, meados de março. Para a disputa das eleições, a gente tem o candidato que está despontando, que é o candidato governista, que é o Rodrigo Bacelar. Ele atualmente está até na Secretaria de Governo, mas ele retorna para essa eleição. Existe até um ensaio de uma candidatura do Márcio Canella, que foi o deputado mais votado, ele do União Brasil, mas eu acho que mais isso é uma forma de ele manifestar a insatisfação dele, porque ele acredita que o partido dele está com pouco espaço dentro do governo. E, obviamente, o PSOL deve lançar uma candidatura de oposição, mas que não tem força. Então, a gente acredita que está tudo muito bem encaminhado para o candidato governista, o Rodrigo Bacelar, assumir a presidência da Alerj já a partir do dia 1º de fevereiro. Voltando para a Câmara Municipal, alguns vereadores saíram para o Congresso e isso vai trazer alguns suplentes, né? Como é que vocês estão analisando esse cenário? Foi até algo meio inusitado, assim, porque foram os 6 vereadores eleitos. A gente sabe que vereador costuma, de vereador, vai para deputado estadual e depois para federal. E os 6 vereadores que conseguiram se eleger foram todos para a Câmara Federal.
Óbvio que nós temos nomes importantes, alguns caciques, como o Chico Alencar, que inclusive pode até ser um candidato à disputa da presidência da Câmara dos Deputados pelo PSOL, tem o próprio Ludberg Faria, o Tarcísio Mota também, que é um nome forte do PSOL, que foi mais votado nas eleições passadas, ficando inclusive à frente do Carlos Bolsonaro. Então, a gente vai ter a saída de grandes caciques e a entrada dos seus suplentes. O quadro não muda muito. O que muda mais dentro da Câmara é que o governo está cada vez com mais. O governo do prefeito Eduardo Paes está cada vez mais forte, inclusive porque recentemente o PT aderiu à sua base. Então, inclusive, já teve até nomeação de secretaria. Então, acho que a gente vai ter um quadro que não muda em relação à proporção partidária, mas que vai demonstrar, vai trazer ainda mais a força do governo para essa segunda parte do mandato do Eduardo Paes. Você que está assistindo, a gente sabe que o programa acompanha muitos projetos de lei que tramitam na Alerj, na Câmara de Vereadores e também em Brasília. E aí a gente vai continuar acompanhando esses projetos, que são muitos, né, André? Não sei nem se você consegue pelo menos trazer um número aproximado para a gente de quantos projetos existem hoje tramitando na Câmara Municipal do Rio e na Alerj, que acabam de alguma forma mencionando, citando, impactando farmácia e drogaria. Então, ao longo do ano, a gente vai fazer outros programas, aí sim, com o andamento, a tramitação desses projetos, porque realmente, nesse fim de ano, tudo para, a gente não tem nem o que dizer a respeito desses projetos, mas a tendência é que eles caminhem ao longo do ano. Sim, certamente. Não, são aproximadamente uns 200 projetos entre Assembleia Legislativa e Câmara, e é o que a gente vai ver nas duas casas, porque também faltou mencionar que na Assembleia Legislativa a base governista vai ter quase 70%, então também vai demonstrar muita força do governador. Então, gente, vamos nessa retomada. Vamos ver, depois de todos esses processos de formações, de comissões e tal, a gente realmente tem que ficar de olho, porque são muitos projetos de interesse. Obrigada, André. Bom, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou desse programa e o que você espera para o ano de 2023. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, isso é super importante. Quero agradecer, André. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que agradeço e novamente um ótimo ano a todos nós. Para nós, um ótimo ano. Rafael, muito obrigada pela sua participação novamente no Bula Legal. Viviane, eu que agradeço novamente o convite. Também aqui reitero um ótimo 2023 a todos. E a você, obrigada pela companhia. Primeiro programa do ano. Feliz ano novo. Eu te vejo no próximo. Até lá.